informados, beleza? Joia? Eu me chamo Eduardo e hoje eu estou trazendo para vocês aqui um dashboard de faturamento, tá bom? A gente vai fazer aqui passo a passo esse dashboard aqui, tá? Com diversos tipos de gráficos para vocês tentar entender, tá? E aprender aqui e trabalhar junto com a gente, tá? Essa base de dados eu vou deixar disponível com o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você estar baixando para poder estar estudando com a nossa base de dados, tá ok? Bom, desde já eu já peço, tá? Quem não for inscrito, se inscreva no canal, tá? E quem gostar do vídeo, deixa um joinha aí e deixa uma observação caso tenha alguma dúvida, alguma necessidade de informação aí que você queira perguntar pra gente. Eu vou estar respondendo pessoalmente. Bom, vamos lá. Então eu já importei a base de dados, tá? É minha base vendas aqui, ó. Tá vendo? Minha base vendas. E aqui na minha base vendas, a gente vai primeiro entender quais são as informações que a gente tem para poder entender como é que vai formar o nosso dashboard. Então eu vou selecionar aqui, ó, em dados e vou ver aqui toda a planilha de dados. Perfeito? Toda a planilha de dados. Então olha só, eu tenho data, eu tenho o mês, o trimestre, o vendedor, a loja, o produto, o preço unitário e vendas, tá vendo? A gente falou que é uma planilha de faturamento, então eu preciso o quê? Saber qual é o faturamento. Então, eu tenho o preço unitário e a quantidade vendida. Então, eu preciso inicialmente já organizar minha base de dados para mim o quê? Para mim ter faturamento. Então, eu vou vir aqui, ó, nova coluna. Perfeito. A nova coluna vai chamar, ó, eu vou clico duas vezes aqui, escrevo faturamento. Ela vai ser igual preço unitário, ó, vai ser igual, perdão, eu vou escrever aqui, ó, preço, e ele já vai puxar aqui, ó, a minha coluna, preço unitário. O Power BI trabalha por colunas, você entendeu? Então eu vou simplesmente fazer o seguinte, em vez de eu multiplicar igual Excel, C1 vezes C vezes D1, C2 vezes D2, eu vou falar o seguinte, eu quero que multiplica a coluna de preço unitário pela coluna de quantidade vendida, tá? Ó, eu vou fazer assim, ó, simples mesmo. Eu vou colocar vezes a minha coluna de, ó, eu vou colocar QTD, ele já vai puxar aqui para mim, ó, quantidade vendida. Eu clico dou dois cliques aqui, ó. Perfeito. E eu dou um Enter. Então aqui, ó, ele já me passou para mim aqui, ó, o faturamento, tá? 33 vezes 350, 22 vezes 2.500, perfeito. Aqui no faturamento, só que ele não está em valores de grana, né, de dinheiro. Então eu vou selecionar aqui essa coluna que está selecionada, vou vir aqui, ó. Vou pegar Brasil. Moeda geral. Tô chateado comigo, tô chateado. Bom, mas tá vendo aqui que ele não está em valores, né? Então eu vou estar classificando, deixando ele com formato de valor. Eu vou selecionar aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Tá? Ferramentas de coluna. Vou vir aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Brasil. Perfeito. Tá vendo? Então agora ele tá aqui, eu tenho um faturamento. Perfeito. Agora eu posso voltar para cá.
tá? Então eu tenho a minha data, tenho o trimestre, o nome do vendedor, o produto e o faturamento. Agora eu tenho o faturamento, tá vendo aqui, ó? Que ele mostra aqui como soma. Perfeito. Então a gente vai começar o seguinte. Quando a gente pensa no dashboard, a gente começa pelo macro e vai afunilando as informações. Então eu vou começar por faturamento. Eu tenho que começar o faturamento, eu acho bacana de colocar um gráfico sempre em um gráfico de colunas. Como é que a gente coloca um gráfico? A gente clica aqui, ó, tá? Clica aqui, ó, na área de trabalho e vai vir aqui, ó, em gráfico de colunas. Eu selecionei, ele apareceu o gráfico de colunas aqui, tá vendo? Aí aqui no eixo eu vou colocar o que? O meu tempo, o meu eixo de tempo. Pode ser por mês, pode ser por data, eu vou querer trimestre. Eu vou colocar aqui, ó. Seleciono com o botão esquerdo do mouse e arrasto até o eixo. Perfeito, tá vendo? Trimestre. Aí eu vou colocar agora aqui, ó, os meus valores. Qual que vão ser meus valores? Vai ser o faturamento que a gente calculou. Então, perfeito, olha só. Já tenho aqui o faturamento por trimestre. Vamos só dar uma organizada aqui, ó. Cliquei fora. Eu selecionando aqui o gráfico, ele abre essa opção aqui, ó, desse formato. Eu seleciono o formato aqui, ó, tá vendo? E eu quero mexer aqui, ó, primeiro nos rótulos de dados. Tá vendo que não tem rótulo de dados aqui? Eu quero ligar eles. Começou a aparecer aqui, ó. Perfeito? Tá ótimo. Eu quero mexer no formato deles, ó, na cor deles, ó. Vou selecionar a setinha aqui para baixo, ele vai abrir, ó. Tá vendo que tá cinza? Eu vou colocar preto. Perfeito. Tá ótimo. Perfeito. Aí agora eu vou mexer na cor dos dados, porque eu não gosto desse azul muito claro. Eu vou deixar um azul mais escuro, ó. Clico aqui, ó, venho aqui, ó. Perfeito. Temos faturamento por trimestre. Beleza. Então vamos só entender. Ele está mostrando aqui, ó, primeiro, segundo, primeiro, por volume. Ele está classificando por volume. Eu vou vir aqui, ó, nessa seta. Eu vou aqui classificar por trimestre. Vou vir aqui classificar na ordem crescente. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Perfeito? Tá claro que o segundo trimestre é o que teve maior faturamento. Tá ótimo, perfeito. Agora, eu quero entender, né, qual que é nosso vendedor que está tendo o maior faturamento e qual é o produto que está tendo o maior faturamento. Perfeito? Então, eu vou fazer o seguinte, a gente tem que entender a quantidade de dados que tem. Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho de vendedor, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente faz isso para poder entender qual tipo de gráfico a gente vai utilizar. Quando eu olho aqui o meu quantidade de produtos aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a mesma quantidade. Por que eu estava pensando nisso? Porque para mim entender se eu usava uma tabela ou se eu usava um gráfico. No caso, eu vou poder usar o gráfico, tanto em um quanto no outro. Então é o seguinte, para quantidade de vendas, eu vou usar um gráfico de funil. Tá vendo? Eu vou clicar aqui, ó, fora, na área de trabalho, e vou clicar aqui, ó, funil. Perfeito. É a mesma coisa. O que ele vai perguntar para mim assim? Adicione o grupo. Beleza, eu vou colocar aqui o meu grupo, vou colocar o nome do vendedor, ó. Cadê aqui o vendedor? Vou clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para cá. Perfeito. Quais são os valores? Quantidade vendida. Opa, faturamento. Seleciono o botão esquerdo aqui, ó, e arrasto para cá. Perfeito. Então aqui eu já tenho aqui, ó, a quantidade de vendas por vendedor, tá? Ele já vai mostrar em reais, que está classificado em reais. E a minha quantidade de vendas, né, por trimestre. Vamos deixar isso aqui bonitinho igual tá aqui? Então eu vou vir aqui, ó, selecionei o gráfico, vou vir aqui, ó, no rolinho e vou colocar aqui cores dos dados. Vou selecionar aqui e vou deixar a mesma cor. Perfeito? Porque a gente está falando de faturamento, né? Perfeito, perfeito. Olha só, tá vendo que aqui, ó, já ficou aqui, ó, rótulo de dados dentro. Se eu quiser deixar isso aqui dentro, também posso. Vou selecionar aqui, vou vir aqui, ó, rolinho, e vou colocar aqui, ó, rótulos, ó, vou abrir aqui, ó, e aqui eu tenho a parte aqui, a orientação em horizontal, a posição, ó, interna, ó. Deixa eu ver aqui. Interior central, mas tá preto, eu tenho que colocar branco.
Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar branquinho. Perfeito. Então, temos aqui a quantidade por trimestre e o faturamento por vendedor. Aqui, ó, deixa eu só arrumar o título dele. Eu vou vir aqui, aí eu vou vir aqui, ó, em título. Eu vou colocar aqui, ó, centralizado. Vou deixar preto. Beleza. Aqui também eu vou vir aqui, título, preto, centralizado. Tá bom, perfeito. Agora eu quero também saber quais são os produtos, né, que eu vendi, né, e qual que é a fatia deles de cada um. Eu vou utilizar aqui um gráfico de colunas, tá bom? Então eu vou clicar aqui na área de trabalho, eu vou clicar aqui em gráfico de colunas, ó. Perfeito. A gente vai produto, não é produto? Então a gente vai vir aqui, ó, no eixo. A gente vai selecionar produto com o botão esquerdo, colocar aqui no eixo. E aqui, ó, o faturamento, nos valores, ó. Perfeito. Então a gente tem aqui, ó, olha só. A gente tem aqui o quê? O faturamento por produto, tá? Vamos deixar ele bonitinho também? Vamos vir aqui. Vamos vir aqui, ó, no rolinho. Cor dos dados, vamos deixar azul escuro. Perfeito. Vou fechar aqui, ó. Rótulo de dados, eu vou ligar. Vou deixar branco. E vou deixar interno, a posição interno e central. Perfeito? Tá joia. Bom, vamos lá. Tá bom. Agora a gente tem essas informações aqui. Beleza, beleza, beleza. O que eu poderia mais colocar aqui? Eu poderia colocar a cidade. A cidade que teve os faturamentos, né? Para isso, eu poderia colocar aqui um gráfico de mapa ou uma tabela, tá? Como eu já ensinei o gráfico de mapa no outro vídeo, eu vou colocar uma tabela. Eu vou vir aqui, ó, cliquei fora, cliquei na tabela e eu vou colocar o que aqui, ó, eu vou colocar a loja e eu vou colocar aqui, ó, o faturamento embaixo. Perfeito? Só que tá muito pequeno, não tá? Então eu vou vir aqui, ó, geral, opa, pera aí. Vou vir aqui, ó, valores. Perfeito. Agora eu quero mexer no título também. Opa. Ó, dá pra mexer no estilo de grade, tá vendo? Deixar bonitinho. Perfeito. E o título. Faturamento por loja, eu vou deixar ele centralizado. E preto. Perfeito. Então eu vou vir aqui, ó. Então vamos só organizar as informações aqui, ó. Então aqui é meu faturamento por trimestre. Aí, por trimestre, eu vou ver por produto. Vou ver o por vendedor. Vou ver o por loja. Só aumentar aqui o de produto um pouco. Então, perfeito. Olha só, depois a gente vai trabalhar no layout, mas olha, a gente criou nosso primeiro dashboard. Tá vendo? Então, eu tenho um faturamento, né? Um histórico anual por trimestre, o faturamento por produto, né? O vendedor e a loja. Olha que interessante. Se eu quiser ver, né, como é que foi a venda no segundo trimestre, eu clico aqui, ó. Ele já vai ler para mim, ó. Ele vai falar, segundo trimestre, ó, quem vendeu mais foi a Manuela, foi a televisão. E esse foi o faturamento de cada estado. Se eu quiser vir aqui, ó, no primeiro trimestre,
ele também vai ler para mim. Perfeito? Se eu quiser vir aqui, ó, ele também vai ler para mim. Vamos trocar esse gráfico aqui para um gráfico de mapa? Selecionei esse gráfico aqui, ó, eu vou selecionar esse mapa. E aqui, ó, aqui, ó, no tamanho, venho aqui no tamanho. Vou colocar aqui faturamento. Pronto, organizou melhor. Deixa eu ficar mais bonito. Eu ia fazer um gráfico, uma tabela, mas fica bem mais bonito assim. Perfeito. Então eu quero saber o computador, ó. O computador, ó, ele vendeu mais em São Paulo. Quem vendeu mais computador foi Alcione e foi no segundo semestre. Eu quero saber a televisão. Perfeito. Se eu quiser ver só São Paulo, clique em só São Paulo. Mostrou só São Paulo. Legal? E se eu clicar aqui de novo, ele abre. Beleza, pessoal? Bom, eu espero que tenha sido bacana, tá? Que tenha acrescentado para vocês, tá? Eu vou fazer uma série de vídeos aqui sobre dashboards, tá? No Power BI, um pouco no Excel também. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Gente, gostou? Deixa um joinha aí. Não for inscrito no canal, se inscreva aí para poder ajudar o canal e a gente crescer e vocês crescer junto com a gente também. Tá ok? Um abraço e até a próxima.